Band News Anefac. Olá, tudo bem? Chegamos à 25ª edição, terminando mais uma semana. Hoje eu tenho um convidado para falar sobre auditoria, claro, sobre transparência também, mas sobre o trabalho de auditoria. É um dos trabalhos executados pela BDO. Os projetos são os mais diversos possíveis. Você pode estar sendo contratado para fazer uma auditoria sobre emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis para fins regulatórios, para fins de governança, para fins de negociação. Tudo depende do objetivo. Além da auditoria, você também pode estar fazendo um trabalho de reorganização societária, implantação de conceitos de governança, né, e análise de controles gerenciais da empresa. Minha conversa é com o sócio da BDO, Francisco Reis. A gente falou, além, claro, da importância da transparência, do avanço das empresas brasileiras nesse setor, também um pouquinho do trabalho da BDO com consultoria, com auditoria, auxílio em negociações. Tem algumas curiosidades, alguns aspectos bem interessantes. Te convido, então, começando agora o 25º episódio do podcast Band News Anefac. Eu sou o Sandro Badaró, te acompanho sempre por aqui. Hora da entrevista com o Francisco Reis, sócio da BDO. Vamos nessa? Francisco, muito obrigado por atender a gente, por participar do podcast Band News Anefac. É um prazer, Sandro, estar podendo participar aí da divulgação dessa questão de transparência, que é um fato muito importante nos últimos anos aqui para a economia brasileira. Toda vez que a gente recebe aqui uma empresa, seja uma das ganhadoras do Troféu Transparência ou empresas que atuam no mercado, que ajudam a promover esse conceito de transparência, trabalham diretamente com isso, eu começo da mesma forma. Te peço para apresentar um pouco a BDO e falar da área de atuação de vocês. Sandra, a BDO é um player internacional da área de consultoria e assessoria em serviços contábeis, auditoria, né? E está entre as 5 maiores do mundo. No Brasil também ela é considerada uma das 5 maiores empresas na atuação nesse segmento, tá? Nós atuamos basicamente dentro da parte de assessoria e consultoria na questão de administração, contabilidade e gestão de empresas, né? Claro, e dá pra gente imaginar um desafio enorme. Tem executivos que estão ouvindo a gente, claro, conhecem a fundo como é que funciona esse trabalho, mas para quem ainda não sabe exatamente como é que ele é feito, vamos partir aqui. A partir do momento que a BDO fechou uma parceria, um contrato com alguma empresa, de que forma que funciona na prática o trabalho de vocês? O nosso trabalho ele é feito basicamente em conjunto com as equipes de governança das companhias, né? A partir do momento em que um projeto é fechado, nós partimos para a primeira etapa, que é uma etapa de planejamento, em conjunto com as equipes da empresa que nos contratou. Nós fazemos o planejamento e a definição do escopo e da forma com que esse trabalho vai ser executado no decorrer do tempo, tá? E o trabalho é sempre feito visando o atendimento das necessidades da governança das empresas. E, obrigatoriamente, o time da BDO que vai participar de cada projeto, ele entra quase que numa imersão naquela empresa que vira parceira contratada, que contrata vocês? Sim, o time ele é montado de acordo com a experiência e o ramo de atividade de cada empresa e dentro das características do projeto, né? Então é montado o time, é designado o profissional e o profissional se dedica ao atendimento daquele projeto naquele momento dentro do cronograma definido com o cliente, tá? O objetivo desse projeto pode ser variado, não obrigatoriamente todo cliente tem o mesmo objetivo ao contratar a BDO, né? Exatamente, e os projetos são os mais diversos possíveis. Você pode estar sendo contratado para fazer uma auditoria sobre emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis para fins regulatórios,
para fins de governança, para fins de negociação, tudo depende do objetivo. Além da auditoria, você também pode estar fazendo um trabalho de reorganização societária, de implantação de conceitos de governança, né? De análise de controles gerenciais da empresa. Então, são trabalhos que podem ser feitos de forma específica e personalizadas de acordo com a necessidade da governança de cada empresa. Agora, Francisco, antes da gente falar do Troféu Transparência, queria puxar um pouco a questão da auditoria, que é parte importantíssima do prêmio ANEFAC, FIPECAF e Serasa Experian. Como é que funciona, mais ou menos, um trabalho de auditoria? O trabalho de auditoria, que esse é a auditoria das demonstrações contábeis, ele é feito de forma que você possa dar uma certificação, vamos dizer assim, para os usuários daquelas informações, de que, de uma forma relevante, aquelas informações estão corretas, tá? Estão adequadas. Então, ele é feito dentro de um planejamento em diversas etapas, que passa pelo entendimento dos controles que as empresas possuem sobre as informações geradas pelas operações dela, né, que chega até a contabilidade, e a partir desse momento que você tem uma confiança determinada nesses controles, você planeja um trabalho de validação daqueles números finais da empresa. Chegando agora na questão da transparência, Francisco, quando institucionalmente e também no trabalho que você explicou até aqui, na prática, como vocês auxiliam na cultura da transparência no mercado brasileiro e qual a importância desse tema na sua avaliação? Veja bem, hoje, nós estamos falando, por exemplo, do Troféu Transparência, ele é um prêmio ou uma ação das mais antigas feitas no Brasil com relação ao tema transparência. Você veja bem que essa é a 23ª edição. Então já existia dentro da questão da transparência para a informação contábil uma preocupação bem anterior aos eventos que ocorreram a partir de 2014. Tá? E a auditoria independente sempre esteve ligada a esse tema porque ele faz parte da certificação daquelas informações que estão sendo divulgadas ao público, ou seja, quanto maior a transparência da informação, maior é a importância da auditoria naquela divulgação. Então, o Prêmio Transparência, ele é um marco para nós com relação aos profissionais da área contábil, com relação às informações finais que a empresa coloca para o mercado. Como você destacou, são 23, chegamos à 23ª edição. O mercado brasileiro como um todo tem avançado satisfatoriamente quando a gente fala em transparência? Tem. O mercado brasileiro é um dos que no mundo tem uma preocupação maior com relação a essa questão de transparência, principalmente no que tange às informações contábeis. Tanto é que, a partir de 2007, quando o Brasil adotou as informações IFRS, né, as informações contábeis internacionais, o Brasil adotou isso de forma full. Poucos países no mundo fizeram essa adoção, e isso veio a contribuir muito com a qualidade e transparência das informações contábeis. Francisco Reis, sócio da BDO. Francisco, muito obrigado por participar do podcast Band News ANEFAC. Um bom trabalho para vocês e até uma próxima. Muito obrigado, Sandra. Até mais. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da BDO, basta acessar o site www.bdo.com.br. O 25º episódio do podcast Band News ANEFAC termina por aqui. Se você quiser acompanhar os anteriores e os próximos, só acessar o site da Band News FM, o site da ANEFAC ou então o Spotify. Nas redes sociais,
Você me encontra como @SandroBada, tem também @Rádio Band News FM e a Anefac, claro, tá ligada também nas redes sociais, tem o Instagram, @Anefac, Twitter e Facebook, @Anefac Brasil e também o LinkedIn. Muito obrigado pela sua companhia, a gente está de volta no 26º episódio e daqui a pouquinho tá chegando o Troféu Transparência 2019, 23ª edição. Até a próxima, tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da Anefac, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Band News Anefac. Olá, tudo bem? Chegamos à 25ª edição, terminando mais uma semana. Hoje eu tenho um convidado para falar sobre auditoria, claro, sobre transparência também, mas sobre o trabalho de auditoria. É um dos trabalhos executados pela BDO. Os projetos são os mais diversos possíveis. Você pode estar sendo contratado para fazer uma auditoria sobre, emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis para fins regulatórios, para fins de governança, para fins de negociação, tudo depende do objetivo. Além da auditoria, você também pode estar fazendo um trabalho de reorganização societária, implantação de conceitos de governança, né, e análise de controles gerenciais da empresa. Minha conversa é com o sócio da BDO, Francisco Reis. A gente falou, além, claro, da importância da transparência, do avanço das empresas brasileiras nesse setor, também um pouquinho do trabalho da BDO com consultoria, com auditoria, auxílio em negociações. Tem algumas curiosidades, alguns aspectos bem interessantes. Te convido, então, começando agora o 25º episódio do podcast Band News Anefac. Eu sou o Sandro Badaró, te acompanho sempre por aqui. Hora da entrevista com o Francisco Reis, sócio da BDO. Vamos nessa? Francisco, muito obrigado por atender a gente, por participar do podcast Band News Anefac. É um prazer, Sandro, estar podendo participar aí da divulgação dessa questão de transparência, que é um fato muito importante nos últimos anos aqui para a economia brasileira. Toda vez que a gente recebe aqui uma empresa